Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo. Hoje, falando um pouquinho sobre a segunda lei da autorresponsabilidade, que, para aqueles mais curiosos, poderá ser encontrada no livro do Poder da Ação e também no livro O Poder da Autorresponsabilidade, ambos do Paulo Vieira. E a segunda lei da autorresponsabilidade, ela diz respeito a não reclamar das circunstâncias. Mas se você parar um pouquinho para analisar, o que uma pessoa que vive reclamando de tudo, absolutamente tudo reclama, o que ela ganha com isso? Por exemplo, o que ganha uma mãe quando fica reclamando pontualmente sobre algo que o filho fez ou deixou de fazer? Fala pra mim, o que ela ganha com isso? Não só a mãe, mas o pai também. O que eles ganham com isso? A única coisa que eles ganham é demonstrar, através daquela repetição de palavras e frases, a incapacidade que o filho tem de atender aos anseios deles. E, em contrapartida, como o filho se sente, sendo alvo constantemente de reclamações? Se sente que não é capaz de desenvolver aquela atividade, se sente pouco inteligente e muitas vezes sente que não é amado pelos pais. Agora, se nós pensarmos no âmbito profissional, o que um chefe ganha quando ele constantemente fica apontando as falhas de um funcionário e às vezes até fazendo com que ele se sinta humilhado com a forma como ele aponta aquela falha? Em contrapartida, o funcionário também sente que não está correspondendo com os anseios que a empresa esperava dele. Também vemos nas escolas os alunos que não recebem, por vezes, um elogio sequer do professor, que constantemente acaba reclamando do comportamento dele, das atitudes dele e das baixas notas que ele vem tirando. Daí você percebe que colocamos 3 exemplos de pessoas em funções totalmente diferentes que têm o hábito de reclamar. Os pais em relação aos filhos, o chefe ou o líder em relação aos seus colaboradores e o professor em relação aos seus alunos. E todas essas situações poderiam ser facilmente contornadas se a pessoa que estivesse ali reclamando, simplesmente, no lugar de reclamar, percebesse qual que é a minha parcela de responsabilidade em relação ao meu filho que está com determinado comportamento. Porque de duas uma. Ou ele aprendeu aquele comportamento comigo, ou ele aprendeu aquele comportamento na rua. Das duas formas, demonstra a minha falta de presença em relação a ele. Porque se eu estivesse mais presente, eu saberia e teria condições de analisar o comportamento que ele tem e corrigir no momento adequado. Então, se eu não vi, é porque ou eu não fiz, ou eu falhei na hora de perceber o que estava acontecendo. A mesma coisa na empresa e a mesma coisa com o professor em relação ao aluno. Então, quando eu trago para mim a responsabilidade, o que está sob o meu controle, os resultados eles são muito mais eficientes e muito mais efetivos, porque eu saio da vitimização e passo a entender que parte daquele resultado é por algo que eu fiz ou deixei de fazer em relação àquela situação, àquela pessoa ou ao ocorrido. Então, de acordo com a segunda lei da autorresponsabilidade, quando eu tiver motivos para fazer reclamação, primeiro, vou reclamar sim, mas não da pessoa, mas da atitude dela. Lembrando que, antes de reclamar da atitude dela, eu tenho que ponderar se ela não está agindo daquela forma por um exemplo meu, por algo que eu tenha feito ou deixado de fazer. Ok, já entendi que eu posso ter uma postura diferente na hora de fazer alguma reclamação, ou seja, não devo reclamar. Mas o que eu devo fazer então? A reclamação, ela tem o foco no problema. E toda vez que eu coloco o foco no problema, a solução não vem. Quando eu coloco o foco na solução, eu estou mais preocupado em resolver a questão do que ficar procurando culpados. Então, por exemplo, meu filho está com um comportamento inadequado, que eu não estou gostando, ou deixou de fazer algo que deveria ter feito. Em vez de eu chegar para ele e ficar reclamando, olha, você não fez isso, você não fez aquilo outro, às vezes dizendo, olha, você não presta para nada. Tem muitos pais que falam assim. A primeira coisa que eu tenho que pensar, como eu quero que ele se comporte? Como eu quero que ele haja? E aí eu comunico essa minha vontade através de ações, falando para ele o que ele realmente deve fazer. Qual deveria ser a ação dele e não o que ele deixou de fazer, não o que ele fez eventualmente errado. E a mesma coisa acontece tanto na escola quanto na empresa. Se eu estou falando da empresa, se eu vou tratar do funcionário, em vez de ficar falando você é um incompetente, você não serve para nada, nem isso você consegue fazer direito, qual que é a ação que ele deveria ter feito? Ok, olha, você fez isso dessa forma. Vamos tentar fazer dessa outra forma? Talvez você tenha um resultado mais positivo.
E aí você direciona o seu funcionário para onde ele tem que ir e não colocando foco nas coisas negativas que ele fez. Tudo bem? Bom, espero que tenha ficado bem clara essa questão da segunda lei da autorresponsabilidade. Deixo a você o meu forte abraço e te vejo no próximo vídeo. Até mais!